poupanças no próximo ano. Esta é apenas uma das áreas em que vai haver novidades para o ano, numa proposta de orçamento marcada também pela criação de vários novos impostos, sobretudo indiretos. Nesta opinião pública, vamos por isso debater o Orçamento do Estado para 2017. Queremos saber como vê as opções que o Governo tomou, está de acordo com a forma como vão ser aumentadas as pensões e com a eliminação gradual da sobretaxa de IRS, como avalia a conciliação entre as políticas do PS e as propostas do Bloco de Esquerda e do PCP e o que pensa da crítica de PSD e de CDS, que consideram que este orçamento não passa de um pacote de aumento de impostos. Para participar, podem inscrever-se a partir de agora para os números de telefone habituais do programa 21 416 1147 ou então 21 416 1148. Passo já a apresentar as nossas convidadas desta manhã, a jornalista da revista Visão, Clara Teixeira, e Paula Franco, da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito bom dia, bem-vindas. Gostava de vos ouvir às duas e que nos ajudassem a perceber, olhando até para as reações a este Orçamento de Estado, parece que se está a falar de um documento diferente, ouvindo a esquerda ou ouvindo a direita. Afinal, há ou não aumento de impostos no próximo ano? Pode começar. Eu acho que temos que separar o tipo de impostos. Se estivermos a falar de impostos diretos, não há efetivamente aumento. Há uma diminuição, há um desagravamento, portanto está-se a pensar um pouco mais nas famílias em relação àquilo que é o trabalho dependente. Onde se vê o agravamento é nos impostos indiretos. Impostos indiretos esses que as famílias podem tentar fugir a algum tipo desses aumentos. Portanto, com uma gestão equilibrada, as famílias podem sentir uma diminuição de impostos durante o ano 2017. Agora, em relação às situações em que não se pode fugir, por exemplo, em relação ao imobiliário, acho que vai haver aqui alguma mudança grave e alta em termos de aumento de imposto que se tem que equacionar, nomeadamente nas empresas que se dedicam a estas áreas. Mais do que, porque essa é também uma das questões, perceber até que ponto é que a classe média é mais ou menos afetada, é uma discussão que temos acompanhado. Nos últimos tempos está a dizer que este aumento no IMI vai afetar sobretudo as empresas. Eu estou preocupada sobretudo com as empresas, porque em termos de individuais, em termos das pessoas singulares, dos particulares, há uma dispensa de tributação até 600 mil euros e inclusivamente, se for um casal, até 1.200.000. Agora, as empresas, quando têm determinadas atividades, poderão não ficar isentas de nenhuma parte, isto é, serem tributadas com este imposto adicional para todos os imóveis que têm sem dispensa dos 600 mil iniciais, que também existe essa dispensa para as empresas, mas não para todas. Mas depois poderão declarar, eu penso que o Ministro das Finanças tentou esclarecer, poderão declarar esse custo? Sim, obviamente, qualquer encargo que as empresas têm, no termo do apuramento do lucro real, é sempre abatível. Agora, a questão é mais um encargo que vão ter adicional e que tem um peso significativo, porque se estivermos a falar, por exemplo, dos imóveis em Lisboa, a taxa de IMI atualmente é de 0,3 e por isso é o dobro do imposto, porque a taxa do imposto adicional também é 0,3. Noutros municípios poderá não ser tão elevada, já não será tão proporcional, porque normalmente o IMI é superior aos 0,3 e, portanto, esta taxa adicional é inferior. Mas, de qualquer maneira, vai ter um efeito significativo e preocupante nas empresas que se dedicam, por exemplo, ao arrendamento, que se dedicam ao investimento em imóveis. Aí pode ser claramente um agravamento que não seja compatível com os setores atuais. Portanto, olhando para esta proposta de orçamento, é o dado que mais destaca em termos de fiscalidade, aquilo que poderá ter o maior impacto no próximo ano? Em termos de preocupação, sem dúvida. Que poderá ter desinvestir, poderá trazer algum desinvestimento em relação àquilo que tem vindo a ser a prática dos últimos anos e uma economia um bocado emergente, que é o investimento em imobiliário, e haver aqui algum desagravamento desse investimento. Ora, Clara Teixeira, a questão do investimento é, segundo o Governo, uma das grandes prioridades para o próximo ano, tentar fazer com que a economia dispare. Olhando para esta proposta, ela consegue olhar para esse aspecto, agradando aos partidos que apoiam o Governo e agradando também a Bruxelas. Há aqui uma quadratura do círculo que este Governo tem que fazer sempre que prepara um orçamento. Como é que ficou arranjado o próximo? Há aqui muito malabarismo, e eu acho que ele começou por se ver nas semanas que antecederam o orçamento, porque ele foi muito discutido, foi muito publicamente negociado na praça pública, não é? E, de facto, é um orçamento feito para agradar aos partidos de esquerda, feito que sustenta o Governo,
feito para agradar a Bruxelas. Vamos ver nos próximos dias, eu julgo que o orçamento é entregue hoje em Bruxelas, provavelmente ainda hoje teremos alguma reação. E também é feito para agradar às agências de rating que avaliam o risco de Portugal e que, dessa maneira, contribuem muito para os juros que nós pagamos pela nossa dívida pública. Portanto, muito malabarismo. Muito malabarismo. Agora, e o malabarismo é um jogo de equilíbrios. Há, de facto, impostos que aumentam, como aqui foi dito, mas também há a reposição de poder de compra das famílias, dos pensionistas. Ou seja, é, mais uma vez, não é um orçamento muito diferente dos anos anteriores, porque, mais uma vez, é um orçamento feito de compensações. Para se dar de um lado, tem que se tirar do outro. Portanto, conseguir o tal jogo de equilíbrios para consolidar as contas públicas e fazer reduzir o déficit. Qual poderá ser, portanto, além do agravamento de alguns impostos e dos efeitos que isso pode ter sobre a sociedade portuguesa e sobre o consumo, qual é o grande problema deste orçamento? A meu ver, há uma redução muito ambiciosa do déficit orçamental, portanto, o tal piscar de olho a Bruxelas, não é? No valor de 0,8 pontos percentuais, isso significa uma poupança de 1.500 milhões de euros. Como é que isto é conseguido? E eu acho que aqui é que está o maior risco. Estes 1.500 euros são conseguidos, em grande parte, em mais de 50%, pelo crescimento esperado para a economia portuguesa e pela receita fiscal acrescida que irá gerar e que permitirá entrar nos cofres do Estado. Agora, nós de facto temos um problema de crescimento da economia, nós temos um problema com a nossa economia porque ela não cresce. Veja-se o que se passou em 2016, devia ter crescido 1,8% pelas contas do Governo, quando muito crescerá 1,2%. E, portanto, no final do primeiro semestre ainda só estava a crescer a 0,9%. Portanto, ainda é preciso agora um esforço adicional no final do ano para se conseguir essa meta em baixa. No próximo ano está previsto que o PIB cresça 1,5%. Crescerá? Quando não há investimento em Portugal, quando o consumo privado das famílias não teve aquele fogo que era esperado que tivesse, quando ainda temos um desemprego demasiado alto, quando temos uma dívida pública que não descola dos 130% por mais voltas que se dê, porque paga-se de um lado e, entretanto, surgem despesas como a Caixa Geral de Depósitos, que deve entrar na dívida ou outras quaisquer, e continua sempre nos 130%. Portanto, há aqui um problema. Eu não sei muito bem como é que este déficit vai ser alcançado. Esperemos que tudo corra bem, que a economia cresça. Se a economia não crescer, este déficit não vai ser alcançado e mais déficit gera mais dívida. Portanto, são pressupostos muito frágeis, e, portanto, talvez arranjados pelo Governo com alguma boa vontade para depois conseguir reduzir a sobretaxa, para conseguir repor salários, para descer o IVA na restauração, mas são pressupostos que não sabemos ainda que se podemos contar com eles e se vão verificar ou não. Para já, e olhando assim, podem ser otimistas. São excessivamente otimistas, diria eu. Vamos ouvir os nossos espectadores, mas já estão alguns inscritos para participar nesta opinião pública. O Ricardo de Brito está em Azeitão, é investigador de Ciências Sociais. Muito bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Olá à senhora jornalista e às suas convidadas. Está a ouvir-me? Estamos em perfeitas condições, Okay. Ricardo. Olha, em relação ao orçamento, eu já ouvi muita coisa relativamente ao próximo orçamento, nomeadamente por parte da oposição, da direita, que é capaz de dizer tudo e o seu contrário conforme as suas próprias conveniências, numa crítica negativa sistemática ao governo português, que eu acho que é uma estratégia que começa a ter um efeito contraproducente na sociedade, porque torna óbvio o vazio de ideias e de opções estratégicas para Portugal da parte desses partidos que parecem não conseguir libertar-se da má vontade contra um governo legítimo, que é cada vez mais representativo da vontade dos portugueses. Portanto, e quanto à minha própria percepção, este orçamento, embora muito limitado no seu propósito de proceder aqui a uma rápida e efetiva recuperação dos rendimentos dos portugueses, este é um orçamento inteligente, responsável, cauteloso, que procura ser o mais justo possível no meio de circunstâncias tão desfavoráveis para a economia portuguesa, decorrente, na sua maior parte, de condicionantes externas que o governo português não pode nem consegue controlar, relacionadas com a pressão enorme que o efeito do abrandamento da economia global acaba por ter, inevitavelmente, sobre a nossa própria condição económica. E a OCDE vai reconhecer
há pouco tempo num relatório que a economia global estava a abrandar. Portanto, tenho que ter aqui também uma palavra para os partidos que suportam o governo, que reconhecendo esta enorme limitação do governo, têm a compreensão necessária e têm a responsabilidade de não permitir que as suas posições diferenciadas ponham em causa a estabilidade governativa, o que nos dá aqui uma imagem de tolerância e de moderação bem diferente daquela imagem extremista que a direita persiste em atribuir a estes partidos da esquerda, mas eu penso que esta é mesmo a estratégia certa e a mais inteligente, porque nesta fase nada se obteria de positivo se o Bloco de Esquerda ou o PCP levassem o seu poder reivindicativo até um ponto mais extremo, não é? Simplesmente porque em Bruxelas quase nada mudou relativamente à sua visão, embora se sinta que esta Europa terá que mudar mais tarde ou mais cedo para uma visão mais social, com o risco de, senão não faz sentido estarmos neste projeto europeu. E para este fim é importante que o governo português se aguente para provar aos nossos congêneres europeus que é possível um outro caminho, para além desta ditadura da austeridade que tanto mal nos tem feito. E nesse sentido eu vejo que o governo português do PS, suportado pela esquerda, vejo como uma espécie de um cavalo de Troia benévolo que ajudará aqui a retomar os valores humanistas que entretanto se perderam e que estiveram na origem do projeto europeu. É muito importante que a economia portuguesa se aguente contra todas as expectativas, contra todos os agoiros, porque isso deixará os arautos da austeridade muito desconfortáveis e sem discurso. Portanto, a questão não pode ser se a austeridade acabou ou não, até porque a austeridade é uma realidade imposta a partir de Bruxelas, com a qual este governo não concorda, mas da qual também não pode sair assim facilmente. Ao contrário, tínhamos o governo anterior que se identificava e chegou ao ponto de apadrinhar esta austeridade como sua, estando sempre disposto a ir mais além no sufoco aos portugueses. E se é verdade que a austeridade ainda não acabou, também é verdade que este governo tem lutado para reparti-la de uma forma mais justa, aliviando aqueles que menos conseguem suportar os sacrifícios. E o que está a dizer, Ricardo Brito, é que se correr bem, isto pode ser uma alternativa à austeridade, a forma como este governo tem gerido os orçamentos. Ricardo, muito obrigada pelo seu telefonema, estou a interrompê-lo, não só porque temos muitos espectadores, mas porque a atualidade diz-nos e leva-nos no Jornal do Meio-Dia. Para já, nesta opinião pública, falamos do Orçamento do Estado, a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano. Já ouvimos o primeiro espectador, vamos agora chamar o próximo que está inscrito, está no Barreiro, o Eugénio Matos, que é comerciante. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Eugénio. À senhora jornalista e às suas convidadas. Ora, eu em relação ao orçamento não vou adiantar grande coisa porque não me acho com competência para o fazer. Mas vou fazer aqui uns considerandos que penso que são capazes de ter algum interesse para a continuação da opinião pública. Eu não dou opinião, mas faz muita confusão haverem pessoas como o Sr. João Galamba e o Sr. Eurico Brilhante Dias a participarem no mesmo, porque estou atento aos programas e ouço com muita regularidade os programas de opinião em que estes dois respeitáveis políticos participam na televisão. E a única coisa que eu os vejo fazer, para além de falarem de muita coisa que não dominam, é repetir apenas aquilo que estudam nos livros e que leem nos livros, porque, de facto, a experiência de vida no terreno é zero, não lhes reconheço nenhuma, porque não têm, quer dizer, repetem o que vem nos livros e o que leem aos outros. E participam, de facto, no orçamento, isso faz-me alguma confusão. Depois ouço o Ministro das Finanças a ser entrevistado no Canal 1 ainda há muito pouco tempo e a única coisa que fez foi esboçar sorrisos, que é, de facto, a única coisa que sabe fazer bem, e depois, em relação às perguntas que a jornalista lhe formulava, não respondeu a nenhuma, pelo menos eu não ouvi, não me apercebi, achei que não recebia. Ao mesmo tempo, gostava também de fazer um reparo ao Sr. Primeiro-Ministro em relação a um slogan que ele utilizava com muita regularidade, que era a palavra dada, era a palavra honrada. E eu, de facto, habituei-me de facto a esta frase, palavra dada para mim é palavra honrada. Mas quer dizer, uma pessoa que dá a palavra
que vai repor o IVA da restauração, que estava em 13 e os anteriores subiram para 23. E depois, em vez de baixar de 23 para 13, não. Reduziu apenas em 2 ou 3 produtos e o resto manteve em 23. Isto não é palavra dada, palavra honrada, coisa nenhuma. Para mim, isto é enganar as pessoas. Então diz que vai repor o IVA na restauração. Repor o IVA na restauração é chegar à restauração e dizer assim: meus senhores, os senhores pagavam 13 e os outros senhores aumentaram para 23. E nós vamos honrar a nossa palavra, vamos baixar de 23 para 13. Isto, para mim, é que se chama palavra honrada, palavra dada, palavra honrada. Depois, falava na sobretaxa. A sobretaxa era para acabar em 2017. Não acaba em 2017 coisa nenhuma. Isto também não é palavra dada, palavra honrada. Ou palavra honrada. A sobretaxa só vai acabar em 2018. Não acaba em 2017. Portanto, Eugénio, por aquilo que nos diz, este orçamento é uma desilusão. Não, mesmo não se sentindo habilitado para avaliar o orçamento, e percebo as suas reservas, é uma desilusão. Deixe-me só, por favor. Não é uma desilusão que eu não consigo avaliar. Para mim não é uma desilusão. Eu estou só a constatar aquilo que eu ouvia dizer que queriam fazer e que não fazem. Agora, o orçamento até pode ser bom. Eu não tenho competência para o analisar, não me sinto com competência para o analisar. Agora, não há dúvida nenhuma, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro acusava os anteriores de que tinham uma obsessão pelo déficit, era só o déficit, era uma obsessão pelo déficit. Ele não fala noutra coisa. É uma obsessão pelo déficit. Não fala noutra coisa. Não interessa que a dívida aumenta, não interessa nada, não interessa como é que as coisas correm no terreno. Ele no terreno não sabe nada, nem a maioria deles sabe nada, porque eles não andam aí na rua, não sabem como é que as pessoas vivem. Falam no aumento das pensões, falavam em 15 euros, depois passaram para 10, depois passaram para 7. Agora eram uns trocos às pessoas, só há algumas, e depois dizem que as pessoas aumentam o poder de compra das pessoas. Mas aumentam o poder de compra das pessoas aonde? Esse senhor não anda aí na rua, não vai aos supermercados, não vai às... As coletividades de cultura e recreio, que é uma coisa à qual eu estou atento. A sua faturação nos bares, que são pessoas humildes que frequentam os bares das coletividades, a faturação dos bares desceu este ano à volta de 40%. Então como é que as pessoas têm mais dinheiro? Onde é que as pessoas estão a viver melhor? Eu não sei. Portanto, fazem alterações, tiram de um lado, depois dão por o outro, dão por um lado, depois tiram por o outro. Eu, sinceramente, não... Fica então descrente com estas propostas e diz que há um desconhecimento por parte de quem governa daquilo que é o país real. Eugénio Matos, muito obrigada. Bom dia para si. Bom dia para a Maria Plácido, está em Guimarães, é assistente administrativa. A sua opinião, bom dia. Para a senhora e para as suas convidadas. Olha, eu estou a ver o programa e muito obrigada por me deixar entrar. Acho que este orçamento, que é um orçamento que alivia as famílias de menores recursos, a esquerda e o Bloco de Esquerda e o PCP acho que fizeram muito bem em não serem intransigentes por causa das reformas e do que eles propunham. O que mais é que eu quero dizer? Estou 200% de acordo com o Sr. Ricardo Brito, o primeiro espectador. Sim. Com o que ele disse, com este senhor que falou há pouco. Pronto, ele diz que não percebia de orçamentos, eu também não percebo, porque não sou economista e não percebo. Mas acho muito bem, porque quem tem mais recursos, acho que deve ajudar quem não tem, não acha? Eu acho. E, portanto, existe, encontra aqui uma maior justiça fiscal, uma quando maior falamos... distribuição de recursos, porque nós sabíamos que antigamente, há 4 anos, a gente era-nos só números, não éramos pessoas. E agora sente-se mais reconhecida e os seus problemas também. Maria Plácido, obrigada, bom dia. Vamos ouvir só mais um espectador que também aguarda para participar, o professor António Jacinto, que nos vê em Loures. Bom dia. Bom dia, Carla, e bom dia às suas convidadas. Realmente, elaborar um orçamento torna-se muito difícil, exatamente por aquilo que vocês estão a dizer, porque, no fundo, tem que se conciliar aqui os vários interesses, não é? Temos aqui a variável despesa e a variável receita, não é? E depois o resultado disto pode ser positivo ou negativo, conforme a sua execução. Eu começaria por dizer que, por exemplo, este orçamento, no Ministério da Educação temos uma subida de quase 200 milhões de euros. Portanto, antigamente tínhamos cortes. Este ano, felizmente, vamos ter uma subida de 180 milhões de euros para mais as escolas. No Ministério da Saúde temos um aumento de cerca de 350 milhões de euros, o que permitirá certamente contratar mais médicos e mais enfermeiros, isto para o Serviço Nacional de Saúde, o que me parece também positivo. Também me parece positivo a criação, por exemplo, da
pensão social para as pessoas com deficiência, que eu não ouço ninguém falar nisto. Parece que não existe e é muito importante, e eu que conheço o meio das pessoas com deficiência, sei as dificuldades por que elas passam, sei que há milhares e milhares de pessoas deficientes que não trabalham, que não têm recursos, que vivem, enfim, com os apoios da família ou da segurança social, e esta reforma será muito importante. Também o aumento do subsídio de apoio à terceira pessoa que apoia os deficientes. Nada disto é falado, só se fala na sobretaxa. E eu queria ver aqui este aspecto da sobretaxa. Vamos lá ver, a sobretaxa este ano já foi suprimida para cerca de 70% dos trabalhadores portugueses. Portanto, todos aqueles trabalhadores portugueses que ganham abaixo dos 900 euros já não pagaram sobretaxa este ano. E nós, aqueles que ganhamos mais de 900 euros, este ano só pagámos 50%. Para o ano continuamos a pagar. Eu, por exemplo, não me importo de pagar a taxa se for a favor realmente das reformas mais baixas. Não, realmente não me importo. Não é por me tirarem a mim, enfim, alguns euros que me vai mandar abaixo e que me vai criar problemas piores àquelas pessoas que realmente ganham reformas baixíssimas. E, portanto, há que fazer aqui este equilíbrio. Parece-me que a sobretaxa, que vai continuar os 50% para aqueles que ganhamos mais de 900 euros, a partir de março o segundo escalão deixa de pagar. Em junho o terceiro escalão. E em novembro já ninguém vai pagar mais a sobretaxa. A sobretaxa que estava para continuar até 2019, se este governo não tivesse entrado em funções. Parece que há aqui um drama, uma coisa enormíssima. Todos os dias, só ouvimos falar da sobretaxa. Outro aspecto que eu gostaria também de desmistificar aqui um pouco. António, mas depois para concluir, está bem? É só este, para concluir. Sim, claro. É só este. Que é o imposto sobre o imobiliário com rendimentos superiores a 600 mil euros. Bom, parece que há aqui um drama enorme. Repare, havia um imposto que os imóveis a partir de 1 milhão de euros pagavam já 1%, e esse imposto acabou. Portanto, esse imposto vai ser substituído por este. Este novo imposto, que vai ser mais justo, não vai afetar as empresas das atividades produtivas, como o turismo, por exemplo, hotéis, pensões, etc. Portanto, há que desmistificar isto e não dramatizar e não intoxicar a opinião pública. Muito obrigado, António, e bom dia. Nós é que agradecemos. Bom dia também para si, António Jacinto. Já ouvimos aqui 4 opiniões e também aqui as leituras sobre o mesmo documento são diferentes, o que de resto faz todo o sentido. E há aqui esta velha discussão, eu gostava de ouvir, Paula Franco, daquilo que conhece do documento. Enfim, definir a austeridade é complicado, mas este governo opta por cumprir metas com uma estratégia diferente do governo anterior. Isso é claro para si, olhando para os documentos, ou eles não diferem assim tanto com os orçamentos dos outros? Eles nunca podem diferir muito, porque há sempre procura de receita e atingir metas de déficit. Agora, cada governo terá as suas características naquilo que procura. Do ponto de vista fiscal, eu acho que este orçamento tem uma questão bastante positiva, que é parco em medidas. E ao ser parco em medidas significa que vamos ter alguma estabilidade do ponto de vista fiscal. Para nós, contabilistas, é sempre uma preocupação. Exatamente. E um dos problemas do país, que é a constante mudança de normas fiscais, obriga a planeamentos fiscais e a reequacionar planeamentos e informações que possam ser dadas a empresários que pretendam investir em Portugal e, por isso, desse ponto de vista, tem um aspecto positivo, que é parco em medidas, quer do ponto de vista do IRS, quer do ponto de vista do IVA, quer do ponto de vista do IRC. Gostaria só, em relação ao telespectador que é comerciante e que falou sobre a questão da restauração, referir-lhe que uma das medidas que está prevista nesta proposta de Orçamento de Estado é uma autorização legislativa precisamente para, no setor da restauração, as bebidas que ficaram de fora passarem a ser incluídas. Não será logo num primeiro momento, mas há de facto aqui a preocupação, se calhar, de tirar um pouco a confusão que foi criada durante o ano 2016 para a restauração, em que obrigava a estabelecer taxas diferentes e, do ponto de vista prático, da emissão das faturas e da atribuição de valores aos menus, etc., causou muita confusão em termos práticos. Portanto, há aqui esta autorização legislativa que, se vier a concretizar, poderá aqui satisfazer algumas medidas que vêm a ser pedidas pelos comerciantes desta área.
Quanto à questão do imobiliário e este último comentário do último telespectador, o imposto de 1% era calculado de uma forma completamente diferente, porque era calculado sobre o imóvel, sobre um único imóvel, isto era apenas para os imóveis que atingissem este valor. O que, na prática, seria muito menos. Este imposto que agora temos, novo, este adicional de IMI, é um imposto que vai recair sobre o somatório de todos os imóveis. E, por isso, se uma empresa, e nas empresas é que se torna mais grave, porque, como disse, acabam por nem sequer beneficiar da redução dos primeiros 600 mil em algumas áreas, o que vai acontecer é que, se tiverem 10, 12, 15 imóveis para arrendamento ou para compra e venda, porque não o conseguiram vender porque tivemos numa crise profunda em que muitas empresas do setor imobiliário não conseguiram vender os seus imóveis, vão ficar abrangidas por este novo imposto, o que vai trazer um acréscimo de pagamento no mês de setembro, que pode significar algum problema em termos de tesouraria. Não quer dizer que depois não seja dedutível no fim, sim, mas num primeiro momento implica o seu pagamento. E registro que continua a sublinhar essa área, porque lhe parece que será aquela que será mais sensível. Clara, dizíamos há pouco que este orçamento acabou por haver algumas bandeiras na praça pública, e olhando para essas bandeiras, elas foram mais ou menos cumpridas. Há a questão da sobretaxa, o António Jacinto até lamenta que se fale tanto, mas enfim, foi uma bandeira que foi colocada, de facto, dos partidos que apoiam o governo, de facto, a sobretaxa acaba para o ano, mas aos bocadinhos, e portanto na prática só mesmo em 2018. As pensões também aumentam, mas também aos bocadinhos. E portanto é um orçamento que aos bocadinhos vai agradando um pouco a alguns. Pois, e esperemos que tudo corra bem e que bocadinho a bocadinho chegue a um resultado positivo no final. Portanto, as bandeiras foram sendo construídas, aceites. Não, quer dizer, não há aqui. E os partidos que suportam o governo também foram apoiando aos bocadinhos, e portanto. Pois, só quer dizer, criou-se a sensação, a expectativa nas pessoas, nos portugueses, de que a sobretaxa acabava de vez no dia 1 de janeiro de 2017. Não acaba de vez, não é? Quer dizer, começa a acabar a partir de abril, depois acaba mais um bocadinho para mais outros em julho, depois em etc. Até chegarmos a dezembro, e aí então já ninguém paga sobretaxa. As pensões, quanto a mim, eu acho que ainda é aquilo que onde o governo mais se desvia das tais expectativas que criou, porque há um aumento já em janeiro das pensões de valor mais baixo, portanto uma atualização pela inflação, mas é uma atualização, creio que de 0,8%, quando a inflação prevista é de 1,5% para o próximo ano. Portanto, lá está outra vez uma meta prevista para o próximo ano, que caso se concretize, as pensões, quer dizer, não irão recuperar o seu poder de compra. E depois, então, há um aumento para completar, para chegar até aos 10 euros a partir de agosto para outras pensões. Ou melhor, aí parece que não será para pensões, mas sim por pensionista, porque quem acumula 2 pensões poderá já não receber esse aumento até aos 10 euros. Agora, há aqui outro problema, e um orçamento que se diz de esquerda, com tantas preocupações sociais. As pensões mínimas do regime contributivo e também do não contributivo não são atualizadas no dia 1 de janeiro, porque já foram atualizadas nos anos anteriores. Portanto, elas estiveram sempre, não é mesmo, naqueles orçamentos carregados de austeridade do anterior governo. Portanto, as pensões mínimas foram sempre de algum modo protegidas e atualizaram sempre a inflação. Agora não vão ser. Quando são pensões de 200 euros, pouco mais, quer dizer, até aos 265, 275, há pensões ainda abaixo dos 200 euros, e nem todas elas, podemos pensar, são do regime não contributivo, as pessoas têm outras fontes de rendimento. Uns terão, outros não. Mas para isso pode-se fazer condição de recurso e realmente perceber quem precisa desse aumento e quem pode dispensá-lo. Mas depois as do regime contributivo são mínimas, mas são de pessoas que contribuíram, quer dizer, tiveram a sua carreira contributiva, pode não ter sido muito longa, mas ela existiu, e se não contribuíram com mais foi porque aparentemente não ganhavam para poderem descontar mais. Portanto, a justiça social aqui, no caso das pensões, eu acho que não está conseguida quando as pensões mínimas são postas de fora desta atualização pela inflação. Bom, eu proponho que utilizemos os últimos minutos que nos restam deste programa para conseguir ouvir o máximo de espectadores. Ainda temos alguns inscritos e gostava muito de os ouvir. Eu peço à primeira espectadora que agora vai participar, a Maria Amaro, que está em Odivelas e que é reformada, que nos dê a sua opinião, mas assim de uma forma sintética, por favor. Bom dia. Maria, bom dia. Contestar um bocadinho
o Orçamento do Estado em relação aos IMIs. Acho que o Orçamento não privilegiou aqueles que menos têm para pagar o IMI das casas que têm. Em virtude de haver, ainda não houve neste país um governo, seja ele qual for, que tenha a coragem de enfrentar os grandes monopólios, como por exemplo a Igreja, fundações e outras coisas assim. É que acontece que estão a cobrar às pessoas que têm 500 euros de reforma por mês um IMI de 500 e tal euros, quando sabem que essas pessoas, ao pagarem os 500 e tal euros, não têm dinheiro para comer nos dias em que vier a contribuição para pagar. Nesses meses ficam sem dinheiro para comer. Acho que foi uma injustiça aquilo que fizeram. Portanto, era só para reclamar isto. Maria, e ficou claro, contesta o esforço que as classes mais desfavorecidas ainda têm que fazer para conseguir pagar o IMI. Um minuto agora para o Manuel Moura, que está em Paris, está reformado. Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia para a senhora e para as suas convidadas. Ora, eu quero dizer que isso é uma palhaçada, porque finalmente ele aumenta as pensões daqueles que já têm muitas, porque a minha pessoalmente ficou blocada. Ora, ao contrário do que fazia o anterior governo, que aumentava as pequenas, esse governo só aumenta as grandes. Ora, e dá com a mão e tira com as duas. Ora, para mim isso é uma palhaçada. Bom dia. Muito bom dia, Manuel Moura. Muito claro aqui, reclamando com esta questão das pensões, Clara, mesmo em 10 segundos, será a medida mais difícil de entender? As pensões mais baixas não são atualizadas da mesma forma que as outras? Eu acho que é bastante difícil de entender, embora também perceba a preocupação do Governo, porque vai tentar repor de alguma maneira as não atualizações que as pensões um bocadinho mais elevadas não tiveram nos anos. Portanto, Paula Franco, em 5 segundos também, esta questão da justiça fiscal é uma longuíssima discussão e aqui fica fragilizada quando é mais difícil de justificar. É mais difícil, mas o IMI para pessoas com baixos rendimentos e para imóveis de baixo valor já tem prevista uma isenção direta, inclusivamente, que foi uma das grandes alterações recentes, é que é feita automaticamente pela autoridade tributária. Portanto, se tiver rendimentos muito baixos e se o imóvel for de valor baixo, não pagará IMI e ficará dispensado. Uma informação importante para a Maria Amaro, que pode tentar escavar esta possibilidade. Eu quero agradecer-vos muito o facto de terem estado aqui nesta Opinião Pública. Olhamos para alguns aspectos do Orçamento do Estado, para a proposta que vai estar agora em discussão. Já a seguir, fique com o Jornal do Meio-Dia, com Rita Neves. Bom dia.